Minha barriga já estava roncando, mas eu sabia que se comesse algo pesado, acabaria com sono. No volante, pegar no sono é muito mais perigoso do que passar fome. Eu já estava deixando os limites da cidade para trás. Aquela era a última oportunidade de parar em algum lugar que vendesse comida. Reduzi a velocidade e liguei a seta, mesmo sem haver ninguém atrás de mim. Encostei antes da entrada de um McDonald's, hesitando por um instante. Não era a opção mais saudável, mas era aquilo ou ficar sem café da manhã até amanhecer. Naquele horário não havia mais nada aberto pelo caminho. No estacionamento havia apenas um carro. Estacionei em uma das vagas mais próximas da entrada. Só depois que desci percebi um aviso colado na porta de vidro dizendo que aquela entrada estava fora de serviço. Uma seta indicava que era preciso contornar o prédio. Dei a volta e empurrei a outra porta. O restaurante estava praticamente vazio, exceto por uma família que parecia dividida. Os pais estavam no salão enquanto as crianças brincavam na área infantil. Os adultos já estavam terminando a refeição, o que significava que iriam embora a qualquer momento. Essas unidades à beira da rodovia são apenas pontos de passagem. Ninguém fica ali para passar o tempo, muito menos naquele horário. Pela estrada passava um fluxo constante de carros, mas nenhum deles parava para jantar. Fiz o pedido quase sem olhar o cardápio, porque das 4 telas do menu, 2 estavam apagadas. O funcionário que me atendeu tinha a expressão de quem só queria que o turno acabasse, mas ainda teria de passar a noite inteira de pé. Sentei-me enquanto preparavam o meu lanche. Escolhi uma mesa perto da porta de serviço, porque dali conseguia enxergar o estacionamento. Eram cerca de 30 vagas iluminadas por um único poste de luz amarela. Eu estava distraído, perdido nos meus pensamentos, quando algo lá fora chamou minha atenção. Meu carro não estava mais onde eu o havia estacionado, agora ele aparecia muito mais distante da porta interditada. Levantei para mudar o ângulo e entender melhor como os carros estavam posicionados. Foi então que percebi outra coisa estranha. Meu pedido estava demorando demais para ficar pronto, mesmo sendo eu o único cliente esperando comida. Não havia ninguém no balcão, nem no caixa. Olhei para a cozinha e também não havia ninguém. A estação das batatas fritas estava impecavelmente limpa. A bancada onde montavam os hambúrgueres parecia nova, como se jamais tivesse sido usada, e as telas já não exibiam o cardápio. Em vez disso, mostravam um fundo branco com letras amarelas dizendo: "Hoje fechamos às 9 da noite." Ao fundo havia um relógio digital de números vermelhos sobre um painel preto. Marcava 53:12. Pensei que talvez fosse 12:53, mas aquele horário também não fazia sentido. Voltei rapidamente para o salão. A família já tinha ido embora. As bandejas com as embalagens e os restos de comida ainda estavam sobre a mesa, mas os tênis das crianças continuavam jogados na entrada da área de brinquedos. Nesse instante ouvi o som de um motor sendo ligado do lado de fora. Era a família. Eles estavam indo embora. Assim que entraram na rodovia, a luz amarela do poste do estacionamento apagou completamente. Fiquei sozinho na penumbra. Pelo menos ainda havia iluminação dentro do restaurante, embora aparentemente ele estivesse fechado. Corri até a porta por onde tinha entrado. Ela estava trancada com uma barra de ferro, uma corrente grossa e um cadeado. Coisas estranhas demais estavam acontecendo ao mesmo tempo. Se a corrente estava presa pelo lado de dentro, então precisava existir outra saída ou algum funcionário ainda no prédio. Eu não conseguia entender em que momento todos tinham ido embora sem que eu percebesse. Fui até a cozinha e encontrei algumas salas de escritório abertas. Revirei mesas, prateleiras e arquivos procurando alguma chave. Só encontrei papéis e materiais promocionais. Voltei ao salão decidido a quebrar alguma coisa para conseguir sair, mas não havia absolutamente nada solto. As mesas e os bancos eram soldados ou parafusados ao chão. As lixeiras, os dispensadores de ketchup, mostarda e molhos, tudo era fixo. Procurei até um porta-guardanapos de metal para arremessar contra a porta de vidro. Nada. Tudo estava guardado ou trancado.
Só na terceira volta que dei pelo restaurante percebi a placa indicando os banheiros. Pensei que talvez houvesse alguma janela ou saída de ventilação para o lado de fora. Nenhum dos dois banheiros tinha janela. A única coisa era o barulho do exaustor, que ligava automaticamente sempre que a porta era aberta. Depois da área dos banheiros, o corredor continuava. Ao fundo enxerguei algo parecido com um jardim mergulhado na escuridão. Na mesma hora senti um enorme alívio. O ar parecia mais úmido. Imaginei que dali seria muito fácil pular para a rua. Quando atravessei a entrada daquele espaço, encontrei enormes jardineiras de concreto cheias de plantas de folhas largas que quase tocavam o teto. De repente, um aspersor foi acionado, espalhando uma névoa fina sobre toda a vegetação. Era um lugar estranho. Uma espécie de restaurante dentro de uma estufa. Estava cheio daqueles móveis antigos dos anos 90, com bancos redondos de plástico moldados no formato de hambúrgueres de queijo. Toda a estrutura da estufa era feita de painéis de acrílico âmbar transparente. A iluminação dos postes da rua atravessava aquele plástico e deixava tudo coberto por um tom amarelado e sujo. O acrílico parecia muito mais grosso e resistente do que um vidro comum. Examinei todas as paredes. Não havia portas de emergência, nem janelas voltadas para o estacionamento. Era uma caixa completamente fechada. Foi então que percebi alguém sentado em uma das mesas do fundo. Estava completamente imóvel, com as costas retas encostadas no banco, um pé apoiado no chão, o outro cruzado sobre o joelho, a cabeça levemente inclinada e os braços não apareciam. Fiquei alguns segundos sem saber se me aproximava ou não. Os pelos dos meus braços se arrepiaram quando percebi que não era uma pessoa. Era o próprio palhaço Ronald. A estátua de fibra de vidro tinha uma caixa metálica embutida no peito, funcionando como alto-falante. Do ombro saía um braço metálico flexível que sustentava um microfone perto do rosto. Ela estava ligada. Da caixa de som saía um chiado constante de estática. De repente, a voz do sistema do drive-thru surgiu pelo alto-falante e interrompeu meus pensamentos. A voz começou a fazer perguntas. Qual era aquela unidade, meu número de pedido, meu nome e minha idade? Depois de uma sequência interminável de perguntas, falou em um tom completamente sem emoção. Todos os funcionários possuem uma chave, inclusive esta figura possui uma. Olhei novamente para o Ronald e realmente havia uma chave. A mão da estátua se moveu. Era a única parte do corpo que não parecia rígida. Uma mão macia, coberta por uma velha luva branca. Entre o polegar e o indicador, ela segurava uma chave dourada, grossa e brilhante. A cabeça da chave tinha exatamente o formato dos dois arcos do M. Tentei puxá-la, mas a mão resistia. Havia força do outro lado, como se realmente existisse alguém escondido dentro daquela estátua de fibra de vidro. Aquilo só podia ser um pesadelo, ou eu tinha adormecido ao volante. Continuei puxando até que a mão abriu lentamente a palma e soltou a chave. A peguei, mas antes de tentar abrir a porta, resolvi buscar meu lanche. Eu não queria sair dali de estômago vazio. Naquele instante, estranhamente, até me senti tranquilo, como se tudo não passasse de um enorme mal-entendido. Eu não conseguia enxergar nada, mesmo assim continuei tentando agir normalmente. Eu já estava delirando. Tentava não pensar no absurdo de ter ficado preso ali sem perceber. Nada fazia sentido. Abri a embalagem do hambúrguer. Ele era de plástico rígido. Uma réplica igual às que ficam nas vitrines de exposição. As batatas pareciam brinquedos de borracha para cachorro. O refrigerante era um bloco sólido de plástico com uma pequena tela de calculadora no lugar da tampa. Pensei. Se morri na estrada, então isso só pode ser o limbo. Mas a ideia não fazia sentido. Eu ainda sentia o peso do meu corpo. Sentia frio. Lembrava perfeitamente do caminho até aquele restaurante. A pior sensação veio quando olhei para trás. O salão agora era gigantesco. Muito maior do que quando eu tinha entrado.
Havia fileiras infinitas de mesas, bancos, lixeiras e corredores intermináveis. A cada 7 mesas aparecia uma estação de molhos, repetindo exatamente o mesmo padrão até desaparecer na distância. Longe era possível enxergar apenas uma placa verde escrita: Saída. Comecei a caminhar naquela direção, mas aquelas placas não levavam para a rua, levavam apenas para a entrada da área de brinquedos. Aos pés da estrutura de plástico havia uma montanha de sapatos de menina. Ao lado, outra montanha de sapatos de menino. Todos os sapatos das meninas eram exatamente iguais. Mesmo modelo e mesmo tamanho. Os dos meninos também. Fiquei parado ali por quase 20 minutos tentando decidir o que fazer. Eu já não tinha mais nada a perder. Aquela parecia ser minha nova realidade. Subi por uma escada de lona segurando uma corda grossa. Subi tanto que as mesas lá embaixo começaram a parecer minúsculas. Do alto consegui enxergar a piscina de bolinhas. Pensei em me jogar. Talvez, ao bater no chão, eu acordasse daquele pesadelo, ou talvez realmente tivesse ficado preso em um daqueles espaços liminares dos quais tanta gente fala na internet. Falhas entre o tempo e o espaço. Lugares que, segundo dizem, estão se tornando cada vez mais comuns. Cheguei à entrada de um enorme escorregador amarelo. Tomei impulso e me deixei cair. O interior do tubo alternava trechos iluminados por luz amarela com trechos mergulhados em completa escuridão. Demorei muito para chegar ao final. No último trecho ganhei uma velocidade absurda. Fui lançado para fora do escorregador diretamente contra uma luz intensíssima. Fiquei vários minutos sem conseguir abrir os olhos direito, mas para minha sorte, eu estava do lado de fora. A claridade era tão forte que doía. Senti alguém se aproximar e tentar me ajudar a levantar. Eu apenas semicerrava os olhos, incapaz de focar qualquer coisa. Depois de piscar inúmeras vezes, finalmente recuperei a visão. Estava deitado no asfalto do estacionamento. Já era pleno dia. Procurei meu carro. A vaga estava vazia. No lugar havia apenas um pedaço de papel preso a um tubo metálico. Era um bilhete escrito pelo gerente do restaurante. Dizia que meu carro havia sido rebocado por estar abandonado ali havia 4 dias. Mas não tinham se passado apenas 4 dias enquanto estive preso. Depois descobri que, na verdade, fiquei desaparecido durante 6 dias inteiros. Meu celular desapareceu lá dentro. Nunca mais o encontrei. Imagino que, se tivesse sinal, haveria milhares de ligações perdidas. Até hoje não faço ideia de onde ele caiu. Quando cheguei em casa, fui recebido entre lágrimas e alívio. Durante todo aquele tempo acreditaram que eu tinha morrido na estrada ou que havia sido sequestrado. É claro que tentei contar tudo o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou em uma única palavra. Todos achavam que eu tinha inventado aquela história absurda para esconder alguma coisa. Isso causou problemas gravíssimos no meu casamento. Para minha esposa, só existia uma explicação. Eu tinha desaparecido durante aqueles 6 dias, porque estava com outra mulher. Por mais que eu jurasse que aquilo não era verdade, a dúvida permaneceu para sempre. Minha única prova era a chave. Mostrava para qualquer pessoa que quisesse ver. A pesada chave dourada com os arcos do M formando o cabo. No dorso dela existe uma gravação bem clara. Abre todas as portas. Nunca tentei usá-la para abrir nenhuma porta e acho que jamais voltarei a entrar em um restaurante como aquele. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu não sou a melhor escritora do mundo, então espero que esse relato não tenha ficado com pontas soltas. Meu nome é Romaria e posso jurar para vocês que foi graças a um cachorrinho que adotei da rua que descobrimos algo terrível. Estavam fazendo bruxaria contra a minha família e, naquela época, ninguém fazia ideia disso.
Meu pai foi quem mais resistiu à ideia de deixá-lo ficar em casa, mas no fim, aquele cachorrinho acabou salvando a vida dele. Encontrei o cachorro quando eu tinha cerca de 15 anos. Eu sempre o via quando ia ao mercado. Dei a ele o nome de Fusca, mas não lembro exatamente por quê. Era um animalzinho magro, daqueles que andam com cuidado porque já aprenderam que nem todo mundo está disposto a oferecer carinho. Ele me seguia por alguns quarteirões e depois parava perto de um terreno baldio. Com o tempo, percebi que aquele era o lugar onde dormia. Era ali que passava as noites. Sempre que o via, sentia uma tristeza enorme. O bichinho não incomodava ninguém, só procurava comida e um pouco de atenção. Mas existem pessoas que não têm paciência com os animais. Alguns gritavam com ele, outros jogavam objetos para espantá-lo. Havia quem o tratasse como se sua simples presença causasse nojo. Toda vez que eu voltava do mercado, levava alguma coisa para ele. Às vezes pedia comida que sobrava em alguma barraca, em outras ocasiões, comprava um pedacinho de frango com o pouco dinheiro que tinha. Não era muito, mas ele recebia aquilo como se fosse o maior presente do mundo. Balançava o rabinho, esfregava-se nas minhas pernas e depois me olhava com aqueles olhos cansados, como se estivesse me agradecendo. Nós éramos muito pobres. Acho importante dizer isso. Morávamos em uma casa alugada e não tínhamos nada que fosse realmente nosso. Minha mãe fazia o dinheiro render como podia e meu pai aceitava qualquer serviço que aparecesse. Eu também não tinha dinheiro sobrando. As poucas moedas que economizava eram para minhas próprias necessidades. Mesmo assim, sempre que podia, gastava um pouco com aquele cachorrinho. Sentia que era o certo a fazer. Isso continuou por vários meses. Eu ia ao mercado, ele me esperava, caminhava comigo por algumas ruas e depois voltava para o terreno baldio. Até que um dia o encontrei diferente. Estava deitado ao lado de um muro. Uma das patinhas estava machucada e ele mal conseguia se levantar. Quando me aproximei, abanou o rabo bem devagar. Tentou caminhar até mim, mas gemeu de dor. Aquele som ficou marcado no meu peito. Ajoelhei para olhar melhor. A pata estava muito inchada e havia um ferimento perto da perna. Então fiz a única coisa que me ocorreu. O peguei no colo e o levei para minha casa. Ele não era um cachorro grande, mas estava muito fraco e assustado. Tremia sem parar. Enquanto caminhava, eu falava baixinho com ele, dizendo que não precisava mais ter medo. Quando cheguei em casa, meu pai estava sentado do lado de fora. Ele havia acabado de voltar do trabalho e o cansaço estampava seu rosto. Assim que me viu carregando o cachorro, franziu a testa e perguntou o que eu estava fazendo. Expliquei que ele estava machucado e que só iria cuidar dele até se recuperar. Meu pai não gostou nem um pouco da ideia. Disse que mal tínhamos dinheiro para nós mesmos e que um cachorro seria mais uma despesa. Naquele momento ele não fazia ideia de que aquele animalzinho acabaria salvando nossas vidas. Principalmente a dele. Naqueles dias já aconteciam coisas estranhas dentro de casa. Meu pai trabalhava na colheita. Fazia serviços em plantações e pomares de conhecidos. Sempre foi um homem forte, mas ultimamente vivia doente. Sentia dores pelo corpo inteiro. Cansava-se com facilidade e, em algumas manhãs, dizia que as pernas pareciam pesar toneladas. O dinheiro também começou a desaparecer. Por mais que trabalhasse, nunca sobrava nada. Sempre faltava alguma coisa. Era como se tudo escapasse das nossas mãos. O humor dele também mudou. Antes era um homem sério, mas tranquilo. Naquelas semanas, qualquer detalhe o irritava. Se uma cadeira estivesse fora do lugar, ele se aborrecia. Se minha mãe lhe fizesse uma pergunta, respondia com grosseria. A própria casa parecia diferente. Não sei explicar direito, mas era como entrar e sentir o ar pesado. Às vezes havia um cheiro estranho, como de umidade ou de roupas guardadas por muito tempo. A comida estragava rápido demais. Minha mãe preparava feijão pela manhã e à tarde ele já estava azedo. O mesmo acontecia com o arroz. No começo pensamos que fosse por causa do calor,
Depois imaginamos que talvez a casa fosse muito abafada. Jamais passou pela nossa cabeça que pudesse ser bruxaria. Minha mãe nunca cogitou essa possibilidade. Nós éramos mais que pobres e não tínhamos nada que pudesse despertar inveja em alguém. Por isso aquela ideia parecia absurda. Geralmente se pensa que essas coisas acontecem com pessoas ricas, donas de propriedades ou de muito dinheiro. Nós só estávamos tentando sobreviver, mas desde que o Fusca chegou, começou a nos dar sinais de que havia algo muito errado. No início, achei que fosse por causa da patinha machucada. Pensei que ele estivesse inquieto por causa da dor. À noite, ele nunca conseguia ficar tranquilo. Levantava do pedaço de papelão onde dormia, ficava olhando para o fundo do quintal e depois rosnava bem baixinho. Não latia como um cachorro comum. Era um latido estranho, como se tivesse medo de fazer muito barulho. Eu o escutava do meu quarto. Às vezes olhava pela janela e o via parado, com o corpo tenso e os olhos fixos na escuridão. Naquela parte do quintal não havia nada além de um muro velho e alguns baldes. Mesmo assim, o Fusca encarava aquele lugar como se alguém estivesse parado ali. Aquilo me deixava muito incomodada. Certa noite resolvi olhar com mais cuidado. Fiz o máximo de silêncio possível. O cachorrinho estava tremendo, as orelhas estavam para trás, o rabo escondido entre as patas e seus olhos não desgrudavam do mesmo canto do quintal. Então ele latiu apenas uma vez. Logo em seguida recuou como se alguma coisa tivesse se aproximado dele. Senti um frio percorrer minhas costas. Eu não vi absolutamente nada. Mesmo assim, tive a nítida sensação de que alguém nos observava do quintal. Fechei a cortina e voltei para a cama. Naquela noite quase não consegui dormir. Em outras ocasiões, o Fusca arranhava desesperadamente a porta da frente. Fazia isso como se precisasse entrar de qualquer jeito. Meu pai ficava irritado. Dizia que o cachorro acabaria estragando a madeira da porta e repetia que assim que se recuperasse, deveria voltar para o terreno baldio. Eu respondia que ele só estava assustado, mas meu pai não queria ouvir. Saía bravo e gritava com o cachorro para que parasse. Mesmo assim, o Fusca não ia embora. Continuava encostado na porta, choramingando baixinho. Parecia o som de um animal que sabia que alguma coisa muito ruim estava por perto. Eu saía para acalmá-lo, me abaixava com cuidado e fazia carinho em sua cabeça, evitando tocar na patinha que ainda estava sensível. O Fusca se agarrava em mim e às vezes escondia a cabeça contra a minha saia. Seu corpo inteiro tremia. Eu falava baixinho, dizendo que ele estava seguro comigo. Mesmo tentando se acalmar, ele demonstrava um medo enorme de ficar do lado de fora. E sempre que eu o deixava novamente sobre o papelão para voltar a dormir, tudo recomeçava. Ele arranhava a porta e voltava a chorar. Com o passar dos dias, o comportamento dele ficou ainda mais estranho. Às vezes ele se sentava bem na frente do meu pai e apenas o observava. Não abanava o rabo, não se deitava, ficava simplesmente olhando para ele. Meu pai estava sentado em uma cadeira ou na beira da cama, e o cachorrinho permanecia parado à sua frente. Era como se estivesse esperando alguma coisa. Em certos momentos, latia para ele sem motivo aparente. Meu pai estranhava e perguntava o que estava acontecendo, depois dava uma risada para aliviar a situação. Mas aquilo me causava uma sensação muito estranha. O Fusca não latia como um cachorro bravo, também não mostrava os dentes, parecia estar olhando para alguma coisa ao redor do meu pai. Algo que nós simplesmente não conseguíamos enxergar. Às vezes, meu pai também ficava olhando para ele. Encarava o cachorro por alguns instantes e fazia caretas. Em outras ocasiões, mostrava a língua ou mexia a cabeça como se estivesse brincando. O Fusca dava alguns passos em sua direção e depois voltava a se sentar, mas nunca desviava o olhar. Acreditem em mim, foi a primeira vez na vida que vi um animal parecer realmente preocupado com uma pessoa. Pelo menos foi essa a impressão que tive. Era como se aquele cachorrinho estivesse vigiando meu pai o tempo todo. Também começamos a perceber que havia lugares da casa que o Fusca evitava. Ele não gostava de ir até o fundo do terreno. Aquela parte dava para um lote baldio, cheio de lixo velho e pedras amontoadas.
Durante o dia parecia apenas um lugar abandonado. À noite, porém, transmitia uma sensação muito pior. O Fusca caminhava normalmente por todo o quintal, mas quando chegava perto daquele canto, parava imediatamente, abaixava a cabeça, depois voltava devagar, como se alguma coisa ali o assustasse. Ele também não gostava de entrar na cozinha. Isso era muito estranho. Acho que todo mundo sabe que qualquer cachorro costuma ir atrás do cheiro de comida. Era ali que fazíamos nossas refeições. Era ali que conversávamos. Mesmo assim, o abençoado nunca atravessava a porta. Quando alguém estava comendo, ele permanecia parado na entrada, olhava para dentro e movia o focinho como se estivesse farejando alguma coisa. Ainda assim, não entrava. Minha mãe dizia que talvez fosse porque ele era educado. Mas eu sabia que não era isso. Ele tinha vivido nas ruas, mesmo assim parava exatamente na porta da cozinha, como se existisse uma linha invisível que ele se recusasse a cruzar. Até que certa noite, aconteceu algo que nos deixou profundamente nervosos. Na manhã seguinte, minha mãe saiu para o quintal e encontrou roupas espalhadas pelo chão. No começo pensou que o vento as tivesse derrubado, depois percebeu que não. O Fusca havia puxado as roupas do varal, mas derrubou apenas as roupas do meu pai. Não eram muitas. Havia algumas calças e camisas velhas que ele usava para trabalhar. Tudo estava jogado no chão. As roupas da minha mãe continuavam penduradas no varal. As minhas também. As peças dos meus irmãos não tinham sido mexidas. Minha mãe ficou irritada e repreendeu o cachorrinho. Eu me aproximei do varal e comecei a examinar as roupas do meu pai. Não sei exatamente o que esperava encontrar. Talvez terra, algum espinho ou até um animal escondido. Mas não havia nada. Naqueles dias, meu pai estava cada vez pior. Às vezes acordava extremamente sonolento, levantava com os olhos pesados e o rosto abatido. Dizia que não havia dormido bem e também reclamava que sentia o corpo sem forças. Havia manhãs em que simplesmente não conseguia ir trabalhar. Aquilo era muito grave para nós, porque se meu pai não trabalhasse naquele dia, nenhum dinheiro entrava em casa. Ele ficava sentado, olhando para o chão e esfregando as próprias mãos. Às vezes fechava os olhos como se estivesse prestes a desmaiar. Nesses momentos, o Fusca se sentava aos pés dele e não saía dali. De vez em quando soltava um choramingo bem baixinho. Eu observava aquela cena e pensava que talvez estivesse tentando proteger meu pai. Era como se ficasse aos pés dele para impedir que alguma coisa se aproximasse. Hoje acredito que o Fusca estava tentando evitar que algo sombrio chegasse ainda mais perto do meu pai. Lembro perfeitamente de uma ocasião. Meu velho tinha ido trabalhar e minha mãe também havia saído. Fiquei em casa apenas com meus irmãos. Naquele dia tudo estava tranquilo, mas a casa continuava com aquela sensação pesada. Olhei para o Fusca, que estava deitado no chão da sala. Ele parecia triste e cansado. Seu olhar não era o mesmo de sempre. Aproximei-me devagar e me ajoelhei diante dele. Segurei sua cabeça com cuidado e comecei a acariciar suas orelhas. O cachorrinho ergueu os olhos para mim. Não abanou o rabo. Apenas me encarou como se quisesse desesperadamente que eu entendesse alguma coisa. Aproximei um pouco o rosto para falar baixinho com ele. Bem em frente ao lugar onde o Fusca estava, ficava o quarto dos meus pais. A porta estava aberta. Dali era possível ver a cama e também uma pequena parte do espaço embaixo dela. Tudo aconteceu em questão de segundos. Eu acariciava o cachorro quando um brilho chamou minha atenção. Virei o rosto apenas um pouco. Foi então que vi alguma coisa embaixo da cama. Eram 2 olhos brilhando na escuridão. Meu corpo inteiro ficou duro igual pedra. Debaixo da cama havia uma mulher. Ela estava deitada ou agachada, não sei dizer exatamente. Só me lembro de seu rosto morto e de uma parte da roupa branca que vestia. Era dia e, apesar de não entrar muita luz naquele quarto, dava para enxergar perfeitamente. Foi justamente isso que me deixou ainda mais apavorada. Não era algo que eu pudesse atribuir à escuridão ou à minha imaginação. Eu vi uma mulher embaixo da cama dos meus pais. Seus olhos brilhavam enquanto ela me encarava diretamente.
Levantei rapidamente. O Fusca também se levantou e começou a latir. Meu coração batia com tanta força que parecia querer sair do peito. Minhas pernas ficaram moles. Não tive coragem de me aproximar do quarto. Fiquei parada na sala, olhando fixamente para a cama. O cachorro latia sem parar, depois se colocou na minha frente, como se não quisesse permitir que eu avançasse. Respirei como pude, então me abaixei novamente para olhar embaixo da cama. Não havia mais ninguém. O espaço estava vazio. Só dava para ver o chão e algumas caixas velhas. Mesmo assim, eu tinha certeza absoluta do que havia visto. Era uma mulher vestida de branco, tinha os olhos brilhantes e estava escondida embaixo da cama onde meus pais dormiam. Quando minha mãe voltou, contei tudo o que havia acontecido. No começo, ela não soube o que responder. Ficou me olhando seriamente e depois virou o rosto em direção ao quarto. Eu disse que alguma coisa não estava certa naquela casa. Também expliquei que o Fusca já vinha tentando nos avisar havia vários dias. Minha mãe permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois pediu que eu ainda não contasse nada para meu pai. Segundo ela, ele já estava muito debilitado. Mas eu sabia que não podíamos continuar fingindo que nada estava acontecendo. Se o cachorro tinha medo da cozinha, evitava o fundo do terreno, chorava aos pés do meu pai, e agora eu tinha visto aquela mulher embaixo da cama, então alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa havia entrado em nossa casa. Depois daquele episódio, minha mãe começou a levar tudo a sério. Ela parou de tentar encontrar explicações simples. Acredito que no fundo também sabia que havia algo errado naquele lugar. Alguns dias se passaram e o Fusca continuava nervoso. Certa manhã, minha mãe acordou antes de todos. Ouvi quando ela gritou meu nome lá do quintal. Saí correndo porque pensei que alguma coisa tivesse acontecido com ela. Minha mãe estava parada perto da parte dos fundos do terreno, com uma das mãos sobre a boca. O Fusca estava a poucos passos dali. Seu focinho estava sujo de terra e suas patas cobertas de barro seco. Minha mãe apontou para o chão. Havia um buraco. Dava para perceber que o cachorro tinha cavado aquele lugar desesperadamente. Ao lado do buraco havia uma bolsa velha e amarrada. Estava coberta de terra e exalava um cheiro extremamente forte. Prefiro não me lembrar muito daquilo, só posso dizer que estava cheia de um líquido estranho. Dentro dela era possível ver pedaços de tecido. Também havia alguma coisa parecida com carne. Minha mãe fez o sinal da cruz. Eu sentia nojo e medo ao mesmo tempo. O Fusca se aproximou da bolsa e voltou a rosnar. Minha mãe o puxou devagar para impedir que tocasse novamente naquilo. Foi naquele momento que entendemos que o cachorro não estava agindo sem motivo. Havia alguma coisa enterrada dentro do nosso terreno e ele havia encontrado. Minha mãe não quis esperar. Naquele mesmo dia conversou com uma conhecida. Essa mulher recomendou que procurássemos um curandeiro. Nós fomos porque já não sabíamos mais o que fazer. Meu pai piorava a cada dia. Mal conseguia caminhar dentro de casa. Seus olhos estavam fundos e seu rosto completamente abatido. O curandeiro examinou aquilo que havíamos levado e também fez algumas perguntas sobre meu pai. Perguntou se alguém costumava oferecer comida para ele com frequência. Minha mãe e eu nos entreolhamos. Foi então que mencionamos um compadre do meu pai. Era um homem que trabalhava com ele nas plantações. Às vezes o convidava para comer e também aparecia em nossa casa quando meu pai não estava. Nunca havíamos achado aquilo estranho. Era alguém próximo da família. O curandeiro disse que estavam fazendo um trabalho de bruxaria contra meu pai. Segundo ele, aquilo vinha de uma pessoa muito próxima. Alguém sentia muita inveja e raiva dele. Foi difícil compreender aquilo. Nós não tínhamos nada. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos terras e não possuíamos um pinto para dar água. Éramos apenas uma família pobre tentando sobreviver. Foi então que compreendi uma coisa que nunca mais esqueci. As pessoas nem sempre invejam dinheiro. Às vezes, incomoda vê-lo tranquilo. Incomoda perceber que você continua de pé.
Há pessoas que sentem raiva simplesmente porque você tem uma família e um pouco de paz. Algumas não querem tirar alguma coisa de você, elas simplesmente querem ver você destruído. Com o tempo descobrimos que realmente havia sido aquele compadre do meu pai. O mesmo homem que trabalhava com ele. De alguma forma conseguiu enterrar aquela bolsa no quintal. Fez isso pelo lado que dava acesso ao terreno baldio. Por isso ninguém o viu, já que quase nunca verificávamos aquela parte. Ficava nos fundos e nós mesmos não gostávamos muito de nos aproximar. Hoje entendo por que o Fusca evitava aquele lugar. Ele sabia que havia alguma coisa ali. Também entendo por que latia para meu pai. Nunca foi contra ele, era contra aquilo que estava grudado nele. Contra aquela coisa que eu consegui ver embaixo da cama. No começo, meu pai se recusava a acreditar, mas seu corpo estava tão debilitado que já não conseguia ignorar o que estava acontecendo. No fim, aceitou receber ajuda. Foram dias muito pesados. A casa parecia completamente perturbada. Havia momentos em que meu pai parecia melhorar, depois voltava a passar mal. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro ele recuperou o sono, depois conseguiu voltar a se levantar sem tanta dificuldade. Começou até a comer melhor. Certa tarde saiu para o quintal e ficou olhando para o Fusca. O cachorrinho estava deitado perto da porta. Meu pai se aproximou devagar, se abaixou como conseguiu e acariciou sua cabeça. Não falou muita coisa, apenas disse que ele era um bom cachorro. Mas eu vi os olhos do meu pai. Ele sabia que aquele animalzinho havia ajudado a salvá-lo. Talvez não compreendesse tudo o que tinha acontecido, mesmo assim. Sentia. O Fusca também ficou doente depois de encontrar a bolsa. Essa foi a parte que mais me doeu. Como havia pegado aquilo com a boca e arrastado com os dentes, começou a passar mal. Parou de comer, ficava deitado em um canto e quase não se mexia. Com muito suor, nós o levamos ao veterinário. Graças a Deus, ele conseguiu se recuperar. Passou quase 2 semanas doente. Eu me sentava ao lado dele no quintal e falava baixinho. Às vezes pensava em como aquilo era injusto. Ele havia nos protegido e mesmo assim acabou sofrendo por causa disso. Mas o Fusca era forte. Pouco a pouco começou a se levantar novamente até que certo dia abanou o rabinho quando me viu voltando do mercado. Naquele momento, eu chorei. Senti como se ele tivesse sido devolvido para nós. Hoje meu pai está quase completando 70 anos e sempre que o vejo sentado do lado de fora de casa, penso no Fusca. Se aquele cachorrinho não tivesse aparecido em nossas vidas, talvez meu pai não estivesse aqui hoje. Isso é algo que jamais vou esquecer. O Fusca permaneceu conosco por mais 4 anos. Foram anos muito bonitos. Ele nunca mais voltou para o terreno baldio. Também nunca mais precisou dormir no meio do lixo. Passou a ter seu próprio lugar dentro de casa. Com o passar do tempo, acabou morrendo de causas naturais. Já estava cansado. Seu pequeno corpo foi perdendo as forças pouco a pouco. Nós permanecemos ao lado dele até o fim. Fizemos uma pequena sepultura para que pudesse descansar. Meu pai foi quem ajudou a prepará-la. Naquele dia, ele quase não falou. Ficou apenas sério enquanto ajeitava a terra. E espero, do fundo do coração, que tenhamos conseguido fazer alguma diferença nos últimos anos da vida dele. Porque ele mudou completamente a nossa. Mesmo depois de tantos anos, ainda sinto que durante a noite ele continua cuidando de nós, como se permanecesse sentado diante da porta, olhando para a escuridão. Vigiando para que nada ruim volte a entrar. Isso aconteceu há 3 ou 4 anos, quando eu ainda estava na faculdade. Minha família tem uma casa de praia em uma pequena cidade no litoral de Nova Jersey. Como o meu estágio era totalmente remoto, eu passava semanas inteiras lá sozinho. Meus amigos preferiam passar o tempo na praia mesmo, então nos fins de semana eles desciam para lá e a gente sempre se divertia bastante.
mas durante a semana era só eu. A cidade ficava completamente vazia nos dias úteis, principalmente à noite. Eu gostava disso porque tudo ficava incrivelmente calmo e silencioso. Uma das minhas coisas favoritas era nadar no mar depois que os salva-vidas encerravam o expediente. Muita gente acha que o oceano fica congelante à noite, mas isso não é verdade. O sol aquece a água durante todo o dia e uma quantidade tão grande de água mantém a temperatura por muito tempo. Em uma noite quente de verão, a água fica perfeitamente agradável. Eu fazia isso havia todo o verão e nunca tinha sido algo insuportavelmente frio. Também sei que muita gente diria que fazer esse tipo de coisa tarde da noite é perigoso, e estariam certos. Mas eu competia em natação desde antes do ensino médio e confiava muito na minha capacidade dentro da água. Numa noite qualquer, durante a semana, caminhei até a praia depois das 10 da noite. As ruas estavam completamente vazias durante todo o percurso, o que era normal para uma cidade como aquela em uma noite de semana. A areia estava agradável sob os pés, e eu estava ansioso para entrar na água depois do dia exaustivo que tinha tido. Tudo o que eu queria era me refrescar e colocar os pensamentos em ordem. Era a minha forma de limpar a mente. Deixei minhas coisas sobre uma das cadeiras de salva-vidas que estavam viradas de cabeça para baixo e entrei no mar. Estava escuro, mas não completamente. Havia luz suficiente vinda do calçadão e da lua para que eu conseguisse enxergar a faixa de areia atrás de mim e distinguir o contorno das ondas ao redor. Nadei até o ponto onde costumava ficar, cerca de 50 metros da praia, e permaneci boiando por um tempo. O mar estava calmo, e naquela noite o céu estava completamente limpo. Fiquei deitado de costas, apenas observando as estrelas. Se você já esteve em uma cidadezinha litorânea mais tranquila, sabe como o céu fica impressionante durante a noite, principalmente quando se está dentro da água. Eu estava completamente perdido nos meus pensamentos. Ficar encarando as estrelas me deixava quase em estado de transe. Então, do nada, ouvi a voz de uma mulher gritando por socorro. Foi tão repentino e inesperado que eu soltei um suspiro alto de susto. Na mesma hora me virei na água para tentar entender de onde vinha aquele grito. Levei alguns segundos para perceber. No começo imaginei que ela estivesse na faixa de areia, mas não estava. Os gritos vinham atrás de mim, de algum ponto muito mais distante, mar adentro. Voltei a me virar naquela direção e escutei com atenção. Ela repetia desesperadamente: "Me ajuda, me ajuda, me ajuda." Pela voz, parecia ser uma mulher jovem, provavelmente da minha idade ou com pouco mais de 30 anos. Também dava para ouvir barulhos de alguém se debatendo na água. Eram respingos violentos, exatamente como alguém que está se afogando e luta desesperadamente para continuar respirando. Foi aterrorizante, principalmente porque até aquele instante eu não tinha ouvido absolutamente nada. Nem pensei, apenas comecei a nadar. Eu precisava salvá-la. Estava 100% convencido de que havia uma pessoa prestes a morrer ali. Gritei para ela várias vezes entre uma abraçada e outra, mas ela nunca respondeu. Continuava repetindo: "Me ajuda, me ajuda, me ajuda", sem parar, como se nem percebesse que eu estava ali. Eu praticamente não conseguia pensar. No meio daquele caos e do pânico, nem cheguei a considerar o quanto aquilo era perigoso. Quanto mais eu avançava, mais urgente a situação parecia ficar. Ela ia morrer. Esse pensamento não saía da minha cabeça. Era como se eu estivesse em transe. Continuei nadando o mais rápido que podia, mas por mais distância que eu percorresse, os gritos e o barulho dela se debatendo continuavam exatamente à mesma distância. A única explicação que fazia sentido era que a corrente estivesse arrastando aquela mulher praticamente na mesma velocidade em que eu nadava. Então, de repente, senti um frio intenso. Foi como se eu tivesse atravessado uma linha invisível e a temperatura tivesse despencado vários graus de uma só vez. Aquilo foi suficiente para me tirar do transe. Foi nesse instante que percebi o quanto eu tinha avançado mar adentro. Olhei para trás, em direção à praia. O que vi me aterrorizou.
A praia parecia apenas uma fina faixa de areia, tão pequena e distante que dava a impressão de que eu a observava de um barco em alto mar. Eu estava muito mais longe da costa do que jamais tinha estado durante a noite. Na verdade, talvez estivesse mais longe do que em qualquer outro momento da minha vida. E eu não fazia ideia de como tinha percorrido toda aquela distância sem perceber. O pior de tudo era que eu ainda conseguia ouvir aquela mulher se debatendo em algum lugar à minha frente. Tentei convencer a mim mesmo de que agora eu estava mais perto dela. Mas não era verdade. Ela continuava exatamente tão distante quanto no momento em que ouvi seus gritos pela primeira vez. Eu estava tentando decidir se continuava nadando ou não, quando de repente todos os sons desapareceram. Silêncio absoluto. Onde quer que ela estivesse, simplesmente havia sumido. Eu estava prestes a chamá-la quando algo me impediu. Foi como um pressentimento muito forte dizendo para eu voltar imediatamente para a praia. Não consigo explicar aquilo, mas parecia extremamente real. Em poucos segundos, passei de apenas confuso para completamente apavorado. Eu estava sozinho em mar aberto durante a noite, Deus sabe a quantos metros da praia, e tinha gastado praticamente toda a minha energia perseguindo uma mulher que simplesmente desapareceu. Naquele momento tive certeza de que havia tomado a decisão errada, então comecei imediatamente a nadar de volta. A primeira coisa que senti foi a força da correnteza trabalhando contra mim. Cada braçada exigia o dobro do esforço. Eu estava ficando cansado muito rápido e percebia que a corrente me arrastava ao longo da costa com muito mais força do que eu conseguia nadar em direção a ela. Mesmo assim, eu precisava continuar. Era nadar ou morrer. Não sei se foi o cansaço, o caos, o medo ou alguma outra coisa, mas comecei novamente a entrar naquele estado estranho de desligamento mental. Senti minha cabeça girando. Minha visão começou a ficar embaçada. Não lembro exatamente quando aconteceu, mas em algum momento alguma coisa agarrou o meu tornozelo. Não estou dizendo que senti algo apenas encostar em mim, alguma coisa que parecia uma corda enrolou firmemente no meu tornozelo e começou a me puxar para baixo. Fui arrastado para debaixo da água antes mesmo de conseguir reagir. Engoli um monte de água e comecei a chutar desesperadamente. Aquilo continuava me puxando para o fundo, mas depois de muito esforço consegui me soltar. Voltei à superfície e comecei a nadar outra vez. Não lembro de muita coisa da parte final do trajeto. Só me recordo de sentir areia sob as mãos em determinado momento e praticamente rastejar para fora da água. Não consegui ir muito longe antes de desabar na praia. Fiquei deitado ali, tentando não vomitar. Sem nenhuma dúvida, aquele foi o momento mais próximo da morte que já vivi. Depois de algum tempo, recuperei forças suficientes para conseguir sentar. Minha cabeça latejava intensamente. Havia uma marca verde escura ao redor do meu tornozelo. Parecia um hematoma, mas não exatamente. Era uma linha perfeitamente contínua, envolvendo todo o tornozelo, exatamente no lugar onde senti aquela coisa me agarrar. Olhei novamente para o oceano. Não vi nada. Não ouvi nada. Mas já não me importava mais. Peguei minhas coisas na cadeira do salva-vidas e fui para casa. Naquela noite devo ter dormido umas 12 horas seguidas. E foi isso. Parecia um sonho causado por febre. Posso dizer que não voltei a nadar à noite durante o restante daquele ano. E estaria mentindo se dissesse que tudo aquilo não ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. Existia uma versão daquela história em que realmente havia uma mulher se afogando. Eu teria nadado para ajudá-la, não conseguido chegar a tempo e ela teria morrido. Apesar de tudo o que aconteceu, era justamente essa possibilidade que mais me perturbava. Mas conforme o tempo foi passando, essa explicação começou a fazer cada vez menos sentido. Passei a lembrar de mais detalhes daquela noite e percebi que isso era muito improvável. A voz daquela mulher soava exatamente igual todas as vezes que eu a ouvia. Além disso, ela nunca dizia nada além de "me ajuda". E por mais que eu nadasse em direção a ela, nunca parecia ficar mais perto. Mas existe a pior parte de toda essa história. E é justamente isso que ainda me arrepia sempre que lembro daquela noite. Meu tornozelo.
Aquela coisa agarrou o meu tornozelo. O que era aquilo? Definitivamente não era alga marinha. A marca no meu tornozelo também não desapareceu durante 2 dias inteiros, por mais que eu esfregasse a pele com força durante o banho. Como eu disse antes, ela era verde e parecia mais uma mancha do que um hematoma. E não doía absolutamente nada. Um dos meus amigos sugeriu que eu tivesse caído em algum tipo de armadilha muito bem planejada. Mas isso simplesmente não faz sentido. Descartei essa hipótese quase imediatamente porque era absurda demais. Nunca fui uma pessoa que acreditasse no paranormal, mas acredito sinceramente que algo aconteceu comigo naquela noite e que não existe uma explicação comum para aquilo. Se você chegou até o final, comente aqui embaixo de onde está assistindo, pois isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço do Diário dos Pesadelos. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.